Muito bem. Então, veja só. Essa é a nossa nona formação e eu gostaria de explicar como é que funciona o mecanismo das distrações. Por quê? Provavelmente, um dos maiores obstáculos para nós rezarmos são justamente as distrações. Esta coisa, ela gera em nós, muitas vezes, até um certo desespero, uma certa aversão à oração. Porque imagina, você vai rezar com toda a boa intenção do mundo. A hora que você entra na capela, você é tomado de diversos pensamentos loucos e você não consegue controlar esse negócio. Aquilo vai dando uma ansiedade, uma taquicardia, que você vai ficando com raiva, com ódio. Eu vou embora daqui. E você abandona a oração. Entende? E o que acontece? As distrações, quando elas se prolongam por um certo tempo, isso vai gerando um certo desânimo, uma tristeza, até que a gente acaba desistindo. Olha, esse negócio de rezar não é para mim, ok? E a pessoa, ela abandona a vida de oração, certo? Este problema das distrações se torna ainda mais desafiador quando nós nos propomos a fazer meditação, que é justamente a proposta das nossas últimas formações. Nós começamos já aí as 3 formações passadas, mais ou menos, a falar diretamente sobre meditação. E a meditação, ela é uma oração mais profunda. E por isso ela se torna mais delicada, mais exigente nesse sentido. Certo? Então, nós precisamos entender o que são essas distrações, como é que elas funcionam, para nós nos desfazermos dela, nós nos desvencilharmos dela, para então conseguirmos rezar como se deve, ok? Então, segurem os cintos aí. Espero que eu consiga explicar de maneira clara, ok? Como eu disse, se ficar confuso, difícil, me interrompa, pergunte, eu explico de novo. Nós precisamos entender isso. Veja, vocês se lembram que eu já apresentei que o ser humano ele é composto de corpo e alma. Isso aqui está batido para nós. Eu insisti isso já em vários momentos. O detalhe é o seguinte: o nosso corpo, ele tem vontade, assim como a nossa alma. O nosso corpo, ele tem inclinações, que é um desejo, uma vontade. Ele quer coisas. Assim como a nossa alma. A nossa alma também tem inclinações, também tem desejos. Ok? O fato, porém, é que as coisas que o nosso corpo desejam não são as mesmas coisas que a nossa alma deseja. Porque o corpo e a alma são realidades distintas. Atenção, eu estou falando corpo e alma apenas por conta de uma explicação pedagógica. Quando eu falo corpo, eu não estou me referindo aos teus órgãos, o teu braço, o teu cérebro, não. Quando eu falo corpo, eu estou falando de alma, ok? Porém, eu estou dividindo a alma naquela parte que é mais ligada ao corpo para satisfazer e mover o corpo, da alma que está mais distante do corpo e está mais próximo do espírito. Se a gente fosse utilizar a distinção de São Paulo, corpo, alma e espírito, nós diríamos que o corpo é as funções orgânicas, ou seja, as coisas que nós não mandamos no nosso corpo. Batimento cardíaco, digestão, essas coisas, mais dos órgãos mesmo, dos membros. A alma seria os nossos sentimentos, o mundo dos sentimentos, das nossas paixões. E o espírito seria a inteligência e a vontade, utilizando ali a distinção de São Paulo. Então, quando eu falar corpo, eu quero que vocês entendam o seguinte: o corpo é a sua alma, mas enquanto os teus sentimentos. Tranquilo? Então, quando eu falar corpo, eu estou me referindo aos teus sentimentos. É disso que eu estou falando. Ok? Quando eu falo sentimentos, eu estou me remetendo a coisa que você sente. Por quê? O nosso corpo ele é sensitivo. Ele é capaz de ter sensações físicas. Tranquilo até aqui. Muito, muito claro. Portanto, o nosso corpo, o que é que ele quer? Ele quer coisas sensíveis.
Porque é da natureza dele. O nosso corpo quer coisas físicas, coisas que geram nele uma sensação, ok? Destas coisas físicas, existem coisas físicas que geram para o corpo um prazer, um deleite. E é justamente isso que o corpo quer. O corpo quer se saciar de coisas deleitáveis, de coisas físicas que são prazerosas. Por exemplo, comida. O nosso corpo quer se alimentar, ele quer se nutrir, ok? E olha como Deus é bondoso. Deus reveste a nutrição de prazer, que é justamente para atrair o corpo. Se alimentar-se não fosse uma experiência prazerosa, nós teríamos limitações com relação à nutrição. Teríamos resistências, ok? E isso é fundamental para o corpo, ele tem que se alimentar. Por exemplo, o nosso corpo, ele quer se perpetuar, ou seja, a ter a perpetuação da espécie. O nosso corpo, ele quer o prazer sexual. É uma coisa boa. E olha como Deus bondosamente reveste de prazer isso. Porque se não fosse revestido de prazer a união conjugal do homem e da mulher, nós teríamos uma certa resistência com aquilo. Pode perceber, quando a intimidade conjugal ela começa a perder o prazer sensível mesmo que há ali, começa a ter uma resistência. Já não tem tanto interesse pela coisa, ok? Então, perceba que o nosso corpo, ele se inclina para isso. Ele precisa se alimentar, ele precisa se reproduzir, ele precisa descansar, ele precisa de repouso. Então, ele se inclina a estas coisas que são deleitáveis, físicas. O que ele rejeita? Rejeita coisas que não causam deleite, que geram um certo sofrimento, dor, ok? Então, basicamente, o nosso corpo, ele se movimenta desta maneira. Tranquilo até aqui? E a nossa alma? O que a nossa alma quer? A nossa alma, ela não quer bens físicos que geram deleite. Não, ela quer bens espirituais. A nossa alma quer coisas que são verdadeiras, ela quer a verdade. Porque a alma, ela não quer sensações. A nossa alma, ela tem um negócio chamado inteligência. O que alimenta a inteligência é a verdade. Não, eu quero a verdade. Me diz a verdade. Não, mas eu te dei bombom. Não, eu não quero bombom, eu quero a verdade. Você está querendo saciar o meu corpo, mas a minha alma, a minha inteligência, ela não se sacia com esse buquê de flores e essa caixa de bombom. Me diga a verdade. O que é que está acontecendo? Então perceba que o movimento da alma é em busca de um bem que ele não é físico, mas ele é espiritual. Tranquilo até aqui? Então o nosso corpo deseja bens físicos, deleitáveis, prazerosos. A nossa alma busca bens espirituais. Busca a verdade. A oração é um bem da alma. A bondade é um bem da alma. A humildade é um bem da alma. A honra, a fidelidade são bens da alma. As virtudes são bens da alma. Então perceba que as coisas que o nosso corpo quer não são as mesmas coisas que a alma quer. Mas elas não são coisas distintas. Certo? São coisas que possuem uma conexão entre si. Porque veja, o corpo, ele quer o prazer sexual. E a alma quer a fidelidade conjugal. São duas coisas diferentes, mas que elas se interconectam. E elas fazem total sentido juntas. Quando a alma e o corpo estão nessa sintonia, ótimo, nós temos uma pacificação. Nós temos uma paz entre o corpo e a alma, porque eles estão querendo a mesma coisa. O problema é quando o corpo quer o prazer conjugal e a alma quer a fidelidade conjugal. Só que o prazer sexual que o corpo está querendo é com uma outra pessoa que não o seu marido, que não a sua esposa.
Aí a alma e o corpo começam a entrar em conflito, porque a alma diz, não pode. O prazer que você quer é lícito com a sua esposa, com o teu marido. Com outra pessoa, não. Então existe uma tensão, uma luta entre a alma e o corpo. Percebe isso? Tranquilo até aqui? Qual é a origem desta tensão, desta briga? A origem disso é o pecado original. Por quê? O pecado original, ele causou em nós como que uma ruptura, como que uma quebra. Adão e Eva, quando foram criados por Deus, eles tinham essa perfeita sintonia entre corpo e alma. Isso significa que os desejos do corpo estavam todos submetidos à vontade da alma. E a vontade da alma estava toda submetida à vontade de Deus. Adão e Eva, eles eram ordenados. Eles possuíam uma ordem. Eles não eram fragmentados. Eles tinham uma unidade interior. Deus dizia, a razão acolhia e o corpo se submetia. O pecado original gerou uma quebra nisso. Então, Deus quer algo, a alma não aceita e o corpo já não se submete mais. Então, nós temos uma luta interna, uma briga entre os nossos sentimentos que querem uma coisa, o nosso corpo que quer uma coisa, a nossa alma que quer uma outra coisa distinta e muitas vezes uma terceira vontade, que é até mesmo a vontade de Deus, que quer uma coisa diferente até mesmo da alma e do corpo. Dá para entender isso? Razão, vontade, desejo? O desejo, ele faz parte do movimento do nosso corpo quando ele vê uma coisa que ele quer, mas ele ainda não possui. Então, ele quer a comida, mas ele não está comendo ainda. Então, brota um desejo. Nossa, eu desejo aquilo ali. Ok? A razão é o quê? É o movimento da minha inteligência que diz para o corpo o que ele pode e o que ele não pode. E na medida que ele pode, aquilo que ele pode. Vou dar um exemplo bem prático. Vocês vão matar a charada na hora. Imagina uma criança mimada. Uma criança mimada que ela está no horário do almoço. E a mamãe diz assim, filhinha, vem cá, está na hora de almoçar. E aí a criança fala assim, oba, mamãe, eu quero Danone. Aí a mãe fala assim, não, agora é o almoço. Senta na mesa, nós vamos comer brócolis. A criança fala assim, não mamãe, eu não quero brócolis, eu quero Danone. A mamãe diz, não filha, agora é o almoço, é preciso comer brócolis. A criança, não mamãe, eu gosto mais de Danone. E a mãe diz, não filha, o brócolis, ele irá te nutrir para você ficar forte e poder brincar. Por isso você vai comer brócolis. A criança diz, não, eu não gosto de brócolis, eu gosto de Danone. O que é essa criança mimada? É o corpo. O que é esta mãe? É a razão. A razão é quem vê a verdade do Danone e a verdade do brócolis. E a razão que está vendo a verdade é ela quem diz se aquela coisa é boa ou ruim. Então perceba o seguinte, a razão é ela quem diz aquilo que é de fato um bem ou um mal. Porque a criança, ela não consegue discernir o bem do mal. Ela só discerne aquilo que é o prazeroso do doloroso. A criança só entende aquilo que é bom se aquilo causa um prazer. Mas nós sabemos, adultos que somos, que existem prazeres que são maus. E existem sofrimentos que são bons. Mas o corpo ele não consegue dizer isso.
Quem enxerga esta verdade é a alma. Por quê? O corpo sempre para na aparência. A alma, ela enxerga além da aparência, ela vê a verdade. Então, no nosso exemplo, nós temos a criança mimada, que é o nosso corpo, e nós temos a mamãe, que é a inteligência, é a razão, que vê a verdade. Perceba que essa criança, ela quer um bem deleitável. Um bem deleitável que é fácil. É muito fácil o Danone. É só abrir a geladeira, pegar o Danone e comer. Para fazer isso, é só pedir para a mamãe. Mamãe, pega o Danone para mim. É muito fácil. É um bem deleitável fácil. Como é que chama o movimento dessa criança, o movimento do nosso corpo em busca deste prazer fácil, deleitável, gostoso? Tecnicamente, nós chamamos isso de apetite concupiscível. O que é o nosso apetite concupiscível? É o movimento do nosso corpo em direção a um bem fácil e muito prazeroso. Então é fácil. Mamãe, é só pegar. E então eu vou ser feliz, porque eu vou comer o Danone. É uma delícia Danone. Porém, a mãe coloca um obstáculo e diz, não, vai comer brócolis. No momento em que a mãe diz para a criança que ela vai comer brócolis, a mãe se torna um obstáculo para ela conseguir aquele bem. A mãe se transforma em o quê? Um mal. Ela é um mal porque ela está se opondo ao bem que é o Danone. O que gera na criança? Ódio. Eu odeio você. Porque você está impedindo o meu prazer. Brota na criança um ódio. E aquele bem que era fácil, era só mamãe ir lá e pegar o Danone. Agora se tornou um bem difícil. E porque se tornou um bem difícil, essa criança agora vai precisar de violência para conseguir o Danone. Quando aquele bem se torna difícil, ela então vai ter que acionar um outro apetite, que é responsável pela força, que é chamado apetite irascível. Porque agora o Danone ficou difícil. Então sabe o que a criança faz? Ela faz o seguinte, não mamãe, eu gosto de Danone, eu quero Danone. A mãe, não, vai comer brócolis. Mamãe, eu quero Danone. Não, brócolis. Mãe, eu quero Danone. Não, brócolis. Eu quero Danone! Vrá! Joga os trens, se joga no chão, faz... Danone lá! Ou seja, ela fica loucona, cara. Ela se descompensa. Ela começa a ficar muito irada, com raiva. Ou seja, ela tem um movimento de muita energia, de força, para tentar pegar aquele Danone a todo custo, em uma audácia, achando que aquele showzinho vai dobrar a mãe. Porque ela ainda tem esperança de conseguir o Danone. Então ela é tomada de uma audácia de confrontar a mãe com violência para dobrar ela. Se a mãe se dobrar, então a criança venceu a mãe. O corpo venceu a alma. Se a mãe resistir e disser à criança, para de show, e pôr um limite claro nela, a mãe triunfa sobre a criança. E a alma fica unida ao bem maior. E o bem maior é a nutrição daquela criança, porque se ela não ficar nutrida, ela vai ficar doente, ela vai ser internada, ela vai morrer. O bem da vida dela é maior do que o bem do prazer do Danone. Você percebe isso? Isso acontece dentro de nós. Isso acontece dentro de nós. Porque dentro de nós tem uma criança mimada que quer a todo custo bens gostosos, prazerosos. Só que dentro de nós existe também uma alma que quer a verdade. Nós somos pessoas boas. Nós estamos querendo o bem. Nós estamos querendo ser santos de verdade. Nós estamos querendo rezar. Então a nossa alma vai pôr um limite no nosso corpo.
No momento em que a alma colocar um limite no corpo, haverá um choque, um conflito. Esse choque, esse conflito vai gerar um escândalo do corpo. O que são as distrações? Nada mais é do que o escândalo da criança mimada, que não quer obedecer à mamãe. Ou seja, quando você entra na capela para rezar, o que é que você está fazendo? Eu estou indo alimentar a minha alma com a verdade, para que esta verdade possa guiar o corpo em direção à vontade de Deus. Esta verdade que alimenta a alma é um bem que não é deleitável, não gera prazer no corpo. Não existe prazer sensível em rezar. Existe um prazer espiritual. Quando o seu corpo percebe que você está querendo um bem espiritual e não está dando para ele um bem sensível, ele começa a reclamar. Mas eu quero Danone. Que negócio é esse? Por que você está cozinhando brócolis? Você não vai me dar Danone hoje? Eu quero Danone. Ou seja, o corpo começa a reivindicar coisas para a alma. De maneira mais clara. Você entra na capela para rezar. Então você lembra, por exemplo, que você precisa pagar uma conta. O que é aquilo? É o corpo reivindicando uma atenção da alma. Porque pagar conta não é uma coisa espiritual, é uma coisa do corpo. Você entra na capela e então você se lembra da ofensa que você recebeu do seu marido de manhã, que ao invés de sorrir e te afagar, te elogiar, ele veio e meteu uma crítica em você. Ou seja, o corpo começa a dizer, não, mas espera lá, você vai deixar por isso mesmo? E aí você está tentando rezar e aí você começa a debater com o seu marido na sua cabeça. Porque o corpo está reivindicando para ele a atenção. O prazer de você desmontar o seu marido na sua cabeça e acabar com a raça dele. Porque onde já se viu ele te tratar daquele jeito. Você é mulher dele. Você entra na capela e então você se lembra que você precisa passar no mercado porque à noite vai vir visita e você vai fazer uma janta diferente, não tem os ingredientes em casa. E então você já começa a imaginar que você tem que passar no mercado, comprar aquele negócio, não vai dar tempo, vai ser uma correria, o trânsito da Fernando Correia, não sei o quê, papá. Ou seja, você entra para a capela para buscar um bem da alma espiritual e aí, então o corpo começa a reivindicar os bens dele. E aí gera um conflito. Um choque. Isso é as distrações. Você percebe isso em você? Claramente, sim ou não? Você percebe essa coisa de verdade? Você consegue entender o que o padre falou? Quando você entra na capela, você está indo buscar uma coisa elevada da alma, mas você tem uma criança mimada que fica te enchendo o saco. É mais ou menos a mãe. Imagina uma mãe que ela é costureira e ela está na máquina da costura, costurando, e uma coisa bem difícil, um bordado, que exige ali uma atenção grande naquele trabalho manual que ela está fazendo. Porque se ela errar a mão, ela perde o trabalho dela. Ela já está ali há 1 hora fazendo aquela coisa. De repente vem a criança. Mãe, tô com fome. E a mãe ali costurando. Aí a criança, mãe, faz um leite para mim? E a mãe costurando. Mãe, quero ir no banheiro. E a mãe ali costurando. Mãe, já terminou? Mãe, ou seja, a alma, ela quer se entregar às coisas espirituais, mas essa criança, ela começa a importunar. Porque ela quer o quê? Ela quer atenção. Ela quer ser atendida. Ela quer ser afagada. Se a mãe parar o bordado e atender a criança, pronto, ela deixou de fazer aquilo que é dela, da razão, para começar a fazer coisa que é da carne. Se ela continuar a fazer a coisa da mãe, ela continua no espírito e a carne fica no lugar dela. Mas é preciso ter não só uma atitude de quem ignora.
Ai, cala a boca, moleque. Não, mas uma atitude que integra as duas coisas. E tá aqui o desafio. Por quê? Se você só ir em direção à criança e fazer todos os gostos dela, ela morre. Ok? Dê todo o Danone que ela quiser, todo o chocolate, ela vai morrer. Mas se você nunca vai em direção dela e despreza ela, ela morre também. Porque ela tem também necessidade de atenção, de prazer e etc. Então, veja a coisa doida. Nós não podemos nem dar tudo aquilo que o corpo quer e exige, senão ele adoece. E nós não podemos também negar tudo aquilo que ele precisa, senão ele também morre. Esse corpo, ele não pode ser espancado. Ah, moleque, pá, come brócolis, vai desgraçado, toma cacete. Porque senão, ele morre. E nem pode, não, filhinho, é isso mesmo. Vai, come danoninho, isso, vai, mais uma bandejinha, isso. Quer um chocolatinho também? Vai, mamãe vai te dar um bis também, vai, de novo. Não. O que é que tem que ser feito com essa criança? Ela tem que ser educada para adquirir um negócio chamado virtude. O que é esse negócio da virtude? É a obediência do corpo à alma, a obediência da criança à mamãe. O que essa criança precisa fazer? Ela só precisa obedecer. Ela senta, come o brócolis, a hora que terminar, a mãe, pronto, recebe o Danone. Resolveu. Se ela sentasse, obedecesse a mãe e comesse o brócolis de forma pacífica, de maneira ordenada, serena, a mãe ia ficar tão orgulhosa. Isso, filhinho, nossa, muito bem, comeu tudo. Então, ó, já que você comeu tudo, agora o Danone. Acabou. A criança teria o prazer, mas teria também a verdade. O trabalho nosso na vida espiritual é gerar esta sintonia que nada mais é do que a geração da virtude, ou seja, a educação desta criança para se submeter à alma e esta alma se submeter à vontade de Deus. Como é que nós educamos a mãe? Porque às vezes a mãe é doida também, viu? Às vezes a mãe quer coisas que são ruins para o filho. A nossa alma não quer sempre coisas boas. A nossa alma só vai querer coisas boas, que são de fato boas, se ela quiser a vontade de Deus. Às vezes a nossa alma não quer a vontade de Deus. Percebe isso? Às vezes a nossa alma quer a nossa vontade. Então, como é que nós educamos a mãe? Por meio da meditação. O que a meditação faz? Me faz ver a vontade de Deus. A meditação me faz ver a verdade de Deus. A meditação, ela me faz ouvir a voz de Deus. Vocês se lembram que eu falei sobre isso? Me faz ouvir a voz de Deus. Então, esta mãe educada, ou seja, essa mãe que medita, então ela está na vontade de Deus. Agora, ela na vontade de Deus, ela vai ter que educar quem? A criança. E como é que nós educamos essa criança? Está aqui o desafio. Então, veja só. A primeira coisa que nós precisamos fazer para educar essa criança é o seguinte. Nós precisamos de uma virtude que se chama temperança. Então vamos lá. Como é que nós vamos educar essa criança? Nós precisamos adquirir uma virtude chamada temperança. O que é a temperança? A temperança é o bom uso das coisas sensíveis. Ou seja, uma pessoa temperante, ela sabe a medida das coisas sensíveis. Uma comida bem temperada é uma comida saborosa. Uma comida que excedeu no tempero, ela fica ruim. Uma comida que não tem tempero, ela é ruim. Então o tempero é aquela justa medida. Dormir é algo bom, mas dentro de um tempero, dentro de uma justa medida. A temperança vai dizer, olha, agora você precisa descansar. Não, mas eu tenho que fazer tanta coisa, uma correria. Não, vá descansar. E aí você descansa. Uma vez descansado, agora é hora de levantar. Ah, não, mas está tão bom aqui. Não, já descansou. Levante. Ou seja,
A temperança, ela coloca essa justa medida no bem sensível. Olha, é preciso agora se valer do prazer conjugal. Olha, até aqui, depois daqui, já excedeu. Já foi além do limite. Não. Aqui você está aquém. Você não está tendo isso. É necessário. Ou seja, a temperança, ela coloca o limite. Você está se alimentando? Ótimo. Você vai se alimentar. Então tá bom. Então você vai comer esta coisa. Por causa disso aqui. Isso aqui é mais nutritivo, é mais saudável. Isso aqui vai te gerar um benefício maior. E você vai comer até esse limite. Depois daqui, excedeu. Abaixo disso está aquém, vai te prejudicar. Então, a temperança, ela coloca o limite na criança. Um limite para que ela faça uso das coisas sensíveis de maneira ordenada e não de maneira louca. Qual que é o problema do nosso corpo? Nós damos a ele tudo o que ele pede, na quantidade que ele exige. Aí então a criança fica descompensada. Hora que você colocar um limite nele, ele não suporta. Se nós não fazemos, e aí a temperança, ela puxa uma outra virtude, que é a virtude da penitência. Porque o que acontece? A temperança, ela coloca os limites do pecado. Olha, até aqui não é pecado. Daqui para lá é pecado. Então você pode comer até aqui. Você pode sentir o prazer conjugal até aqui. Você pode descansar até aqui. Você pode, sei lá, até este limite. A temperança estabelece a baliza. Ótimo, esses são os limites. Fora disso é pecado. Entendeu? Entendi. Ótimo. Então você vai caminhar sempre dentro desse limite. Porém, tem um detalhe. Ainda dentro desse limite, você precisa fazer o que com essa criança? Impor determinadas restrições a ela que não são restrições de pecado, mas restrições de coisas lícitas. Por quê? Porque ela precisa entender que quem manda não é ela, ainda dentro das coisas lícitas. Quem manda é a mãe. Quem manda é a razão. Por isso nós fazemos o quê? Penitência. O que é a quaresma? A quaresma é o tempo no qual nós impomos ao corpo não limites da temperança simplesmente, mas nós impomos penitências. Ou seja, das coisas lícitas, nós colocamos um limite. Por exemplo, a criança comeu todo o brócolis e então ela espera o quê? O Danone. Mamãe, hoje tem Danone? Falou assim, não, hoje não tem. Mas mamãe, eu comi todo o brócolis. Eu sei. Mas então tem Danone? Não, hoje não tem. Mas mamãe, não é pecado o Danone agora, porque eu comi o brócolis. Eu sei que não é pecado. Mas eu quero te ensinar quem é que manda. Por isso hoje não tem Danone. Isso é penitência. Entende? Ah, eu vou fazer na minha quaresma a penitência, sei lá, de não tomar refrigerante. É pecado tomar refrigerante? Não. Então, para que eu vou ficar sem? É justamente para que o meu corpo entenda que quem manda é a alma, é a razão. Ou seja, eu estou deixando claro para o corpo quem é que deve conduzir as coisas. Eu estou sujeitando o corpo à alma. E quanto mais dócil esse corpo, mais sujeito ele está e maior é a virtude. Se a criança sai da mesa resmungando, pelo amor de Deus, minha mãe sempre dá Danone, hoje não deu Danone, pelo amor de Deus, ela não está tão submetida ainda. Se ela sai da mesa, nossa, mamãe, hoje não tem? Não, não tem. Então tá bom. Posso lá brincar? Pode brincar. Tá bom, tchau. Nossa, essa criança está muito dócil. Ela está muito submissa. É isso que nós temos que fazer com o nosso corpo. Ele está muito dócil. Porque quando Deus nos apresentar uma coisa, esse corpo vai ter que acompanhar. Tranquilo até aqui? A virtude da temperança, ela puxa a penitência e junto com a temperança e a penitência, nós precisamos de uma outra virtude, que é a virtude da castidade. Então vamos lá, já falamos da virtude da temperança, que é estabelecer os limites do bom uso das coisas sensíveis, até o limite do pecado. Até aqui pode, depois já é pecado.
A penitência é impor restrições dentro dos próprios limites de coisas lícitas. São Paulo, tudo posso, mas nem tudo convém. Ok? Agora, a virtude da castidade é a virtude pela qual nós iremos frear de maneira brusca, e aqui é violento mesmo. A castidade está dentro da temperança. Vamos frear de forma brusca o movimento do apetite concupiscível. Por quê? De todas as coisas prazerosas que o nosso corpo pode eleger, a mais prazerosa é a união conjugal. A que gera maior deleite. É uma explosão de deleite, uma explosão de prazer. Então, se a castidade não pôr freio nisso, ela não consegue mais conter o apetite concupiscível. E o que acontece? O apetite concupiscível, ele trabalha com um negócio chamado imaginação, o imaginário. O que é imaginação? Perceba que todas as coisas que você vê ao seu redor, você vê pelos seus olhos, teus ouvidos, pelo tato, pelo olfato. É assim que a gente conhece o mundo externo. Tranquilo? Só que olha que coisa curiosa. As coisas que você conhece fora de você, você consegue lembrar delas dentro de você. Mesmo se a coisa não está ali, junto de você. Por exemplo, você consegue lembrar do rosto do seu pai? Mas seu pai está aqui agora? Não. O teu pai, você está lembrando dele fora da sua cabeça ou dentro da sua cabeça? Dentro, não é isso? Então, o que a imaginação faz? Olha que coisa doida. A imaginação, ela reproduz dentro da minha cabeça a imagem daquela coisa que eu vi fora. E ela consegue formar aquela imagem mesmo na ausência daquela coisa. O imaginário faz isso. Legal, né? Não é muito doido? A imaginação, ela, além de lembrar as coisas com fidelidade, como elas são mesmo fora, ela consegue brincar com essas coisas. Por exemplo, imagina um gato. Agora ele está andando de bicicleta. Consegue imaginar isso? Da hora, né? A gente sabe que no mundo real gatos não andam de bicicleta. Mas a nossa imaginação, ela consegue brincar com essas imagens. Ok? O que é interessante? O concupiscível, quando ele quer os bens deleitáveis, as coisas prazerosas, o que ele faz? Ele imagina. Vou te dar um exemplo. Você almoçou e aí você não estava muito afim de comer o pudim. E aí você vai e corta, sobrou só um pedaço, você pega e guarda aquele pedaço, todo mundo comeu o pudim, todo mundo, né, se deliciou, mas você não quis comer naquela hora. Você guardou o pedaço do pudim, aí você cobriu ele, colocou numa tapuarzinha, escondeu no fundo da geladeira, porque você queria chegar no final da tarde, depois do trabalho, comer aquele pudim. E aí o que acontece? Você vai trabalhar. Aí você passa a tarde inteira lembrando do pudim. Você lembra do pudim, dá até água na boca. E você quer o pudim, você deseja o pudim, você quer ele. E aí você volta para casa lembrando do pudim, você fala assim, cara, eu vou chegar em casa, tomar um banho, eu vou pegar o pudim, sentar no sofá de casa, ligar ali uma série qualquer e eu vou comer o pudim. Ou seja, você cria toda a coisa na sua cabeça. Porque o pudim, você comer ele, você sentar no sofá, são coisas prazerosas. As coisas prazerosas que o corpo quer, o que ele faz? Ele imagina. Ok? Aí você volta para casa. Você chega em casa, toma o banho, sai feliz da vida do banho, desce para a cozinha, abre a porta da geladeira e você fecha a porta, abre de novo. Eu falei, não é possível. Vasculha. Eu falei, não pode ser. Não pode ser. Quem comeu o meu pudim? Ou seja, o concupiscível, ele trabalha com o quê? Com a imaginação. Ok até aqui? Onde entra o sonho? Calma. O concupiscível, ele trabalha com a imaginação. Quando o concupiscível, ele não é atendido, que é o exemplo da criança,
que começa a se irritar, nós acionamos o irascível. E nós começamos a ficar com raiva. Ok? Aguenta a raiva aqui e vamos olhar só no concupiscível, daqui a pouco nós vamos entrar na raiva mesmo. Na ira, na revolta de alguém comer o meu pudim. Então perceba que o concupiscível, ele ficou aquele tempo todo fazendo o quê? Imaginando o pudim. Ou seja, a castidade, que é o movimento concupiscível, ele sequestra o quê? O nosso imaginário, a nossa imaginação. A imaginação é uma coisa muito boa. Tão boa que quando eu pedi para você meditar, eu pedi para você fazer o quê? Imaginar, não é isso? Por que você tem que imaginar? Porque a sua inteligência só trabalha com as coisas que estão no seu imaginário. Qual que é o problema da pessoa que não é casta? O imaginário dela não está a serviço da inteligência. Ela não medita. Ela está a serviço do quê? Do corpo. Que fica o dia inteiro pensando nas coisas prazerosas da vida. Então nós vamos da castidade para libertar o imaginário, para você poder usar esse imaginário aonde? Na oração. Uma pessoa que não é casta, ela não consegue rezar porque quando ela precisa usar o imaginário, ele está escravo do corpo. E ele não consegue seguir a alma. Pega um moleque que ele tem problema com castidade. Ele tem problema com impureza. Ele vê coisas impuras, ele faz coisas impuras consigo mesmo. Esse moleque tem dificuldade na escola. Pega o moleque que está com nota ruim, ensina ele a viver a castidade. O moleque melhora na escola. As notas dele crescem. Porque ele libertou o imaginário. Agora ele pode ver a verdade. Ele pode aprender as coisas. Ele pode meditar. Então, a temperança e a penitência precisa vir acompanhada da castidade, porque é justamente a castidade que faz com que o nosso imaginário fique livre para trabalhar na hora da oração. Senão, a gente vai ficar distraído. Você vai rezar e o seu imaginário está em função do corpo. E o corpo fica ali pedindo coisa, você fica imaginando. Aí você imagina a pipoca, você imagina o filme, você imagina, o sono, você imagina a comida. Ou seja, você está na capela, mas o seu imaginário está ali imaginando um monte de coisa do corpo. Como é que nós adquirimos a castidade? A castidade, ela é adquirida da seguinte maneira. Primeira coisa para nós sermos castos. Mesmo quem é casado tem que ser casto, ok? A castidade no matrimônio é a fidelidade conjugal, ok? Primeira coisa para viver a castidade, você precisa fugir das ocasiões. A ocasião faz o ladrão. Não é possível viver a castidade dando mole, se expondo à tentação. Ficar no mesmo ambiente de pessoas do sexo oposto. Se é casal de namorado, ficar de beijo, abraço. Casal de namorado chega para mim e fala assim, padre, a gente não está conseguindo ver a castidade. Eu falei, meu filho, se vocês não pararem de se beijar, não tem como ver a castidade. Você vai lá e tasca um beijão desentupidor de pia na menina. Aí acabou, meu filho. Não tem castidade. Nem selinho. Não pode casal de namorado ficar abraçado. Você que é pai, que é mãe, não permita, ensina o seu filho que namoro não dá abraço, não dá beijo, nem selinho. Não, padre, um selinho é uma coisa honesta, uma coisa que não tem problema. Ah, é? Não, não tem problema nenhum. É só um beijo, tá bom. A hora que você estiver com seu marido e chegar um amigo seu, dá um selinho nele. Ah, tá doido? Meu marido vai matar. Pois bem, tá vendo que não é uma coisa honesta? Não é uma coisa honesta. Isso não é próprio de namorado, isso é próprio de marido e mulher, para preparar o ato conjugal, para inflamar o desejo de um pelo outro. Isso é uma ocasião de pecado. A molecada hoje não sabe namorar e não sabe a castidade por isso. Os caras não fogem da ocasião de pecado. Ficam sozinhos dentro de carro, ficam sozinhos em ambientes como sala, quarto. Ah não, vamos em casa, a gente vai ficar lá na sala. Aí pai e mãe dão horário para dormir, entram pro quarto para dormir, fica o casal de namorado da sala. Pronto, estão sozinhos. Cara, acabou. Não tem castidade, meu irmão. Entende? Você quer ver na minha casa, casa da minha filha? Ótimo. Vai ter
uma confraternização de família, um churrasco, você vai vir, vai ficar aqui, no meio de todo mundo. Acabou, vaza, some daqui. Você não fica na casa da minha filha. Você tá louco? Ah, não, mamãe, eu posso levar o meu namorado na viagem? Ele é teu marido? Não, não é namorado. Então sai fora. Ele não tem direito da convivência familiar. Um namorado, uma namorada, não viaja com a família do namorado. Nunca. Zero. Isso não faz parte. Está errado. Eles não são casados. Eles não têm vida conjugal. Entende isso? Fugir das ocasiões. Sem isso não tem castidade. Não dá para ver castidade. Isso vale também para os casados, é claro. Existem pessoas, né, minhas filhas, né? Existem pessoas que nos descompensam. Tem pessoa que é tranquilo, você fica ali com a pessoa, você não sente nada, cara. Entende? Às vezes, nem é porque ela é feia. Mas assim, não... Entende? Se é feia é mais fácil. Mas às vezes até uns mais feinhos, você sente um trem diferente. Se você sente que você descompensa perto daquela pessoa, cara, você não pode ficar com ela. Você não pode ter convivência com ela. Primeiro que homem não conversa com mulher. Não tem esse negócio de amizade. Mas nem na bala. Aqui, amizade com a tua esposa. O restante é só uma convivência ali, social, uma coisa tranquila, na presença da tua esposa. Ah não, minha colega, minha amiga, ligou para partilhar. Aqui! Tá louco? Você fumou droga? Que negócio é? Não, é porque é lá do acampamento, da minha tribo. Meu irmão, tribo, sai fora, não existe isso. Entende? Mesma coisa para mulher. Mulher não tem amizade com homem. Ah não, meu amigo. Cara, não tem isso. Mulher, a amiga dela é outra mulher. E que seja muito bem casada, resolvida, virtuosa e tenha uma vida de oração. Porque se for uma amiga doida... Entende? Não. Zero. Gente, isso é importante para preservar a fidelidade conjugal. Ninguém comete um adultério com um desconhecido. É só quando a coisa já está carne de vaca, depravado. Geralmente os adultérios são com pessoas próximas. Pessoas que geraram antes um vínculo afetivo. No qual você achava que não, nunca vai acontecer. A hora que vê, assustou, aconteceu. Porque você vai entrando no emaranhado e você vai abrindo concessões. Fica cada vez mais perigoso, cada vez mais perigoso. Começa com um olhar que é correspondido, aí um elogio como quem não quer nada. Daqui a pouco já vira partilhas mais íntimas. Daqui a pouco não só ele me entende, só ela consegue me entender. Daqui a pouco vira insinuação. Daqui a pouco é só um ombro acolhedor. Pronto, cometeu adultério. Você já está cobiçando, desejando. Para ir para o ato é só oportunidade. Surgiu a oportunidade, acabou. Entende isso? Segunda coisa para poder viver a castidade. É preciso ter a guarda dos olhos. Se o concupiscível sequestra o imaginário, e o imaginário é alimentado pelas coisas que nós vemos, tocamos, ouvimos e cheiramos, nós precisamos mortificar os sentidos. Você não pode ver todas as coisas. Você não pode tocar em todas as coisas. Não pode sentir, não pode ouvir. O que os olhos não veem, o coração ele não sente. Isso é real. É preciso manter a guarda dos olhos. Ou seja, por exemplo, nessa coisa do trato do homem e da mulher, você nunca conversa com um homem ou um homem conversar com uma mulher olhando nos olhos. Não. Não. Olhos baixos. Sobretudo quando um homem está falando com uma mulher. Um homem, quando olha a mulher nos olhos, você sente uma coisa estranha. Ou você se sente intimidada, ou você se sente cobiçada. O olhar é uma coisa muito intimista. O olhar é uma coisa muito penetrante. Entende? Ou seja, é preciso manter a guarda dos olhos. Você não pode ver determinadas coisas. E geralmente, os olhos, né, os sentidos começam com coisas que são bobas, daqui a pouco são coisas mais atraentes, mais picantes, até chegar na coisa explícita. Geralmente esse é o caminho da pornografia. Esse é o caminho da rede social. É uma coisa despretensiosa, bobinha, né? Gatinhos engraçadinhos.
Aí, depois que você está vendo os gatinhos engraçadinhos, aparece uma sugestão ali de store de uma coisa um pouco mais, assim, estranha. Aí daquela coisa começa uma coisa mais sedutora. E de uma coisa mais sedutora, pronto, aí já está na coisa explícita. Entende? Então é preciso a guarda dos olhos. Eu preciso desviar o olhar. Eu preciso tapar os ouvidos. Ok? Fuga das ocasiões, guarda dos olhos. Terceira coisa, é preciso combater de maneira imediata os pensamentos desonestos. Muitas vezes você está tranquilo, você não fez nada e te vem um pensamento desonesto, ou de uma lembrança de pecado que você cometeu, ou de uma sugestão de pecado para você cometer. O fato é que aquilo vem, às vezes, como uma imagem, às vezes vem como um enredo. Você já percebeu que as tentações, às vezes, vêm como um flash, apenas uma imagem, de uma sugestão desonesta. Às vezes vem com um enredo, uma história. A hora que você se dá conta, parece que passou um tempo. Certo? O fato, porém, é que, seja como for, uma imagem ou um enredo, um discurso, o fato, porém, é que quando você toma consciência daquilo, imediatamente você tem que cortar, na hora. O combate tem que ser imediato. Você precisa desviar o pensamento. Porque se você alimentar aquele pensamento, aquilo vai se tornar um monstro. Aquilo vai ganhar uma força tão grande que você vai acabar sucumbindo, cedendo. Então, é preciso ter um combate imediato e enérgico nos pensamentos. A forma mais fácil de você bloquear um pensamento é o seguinte. Quando te vem um pensamento de pecado, seja ele qual for, no caso aqui, um pensamento desonesto, de impureza, a maneira de você bloquear isso, a melhor forma, é você se conectar com o mundo real. Por exemplo, suponhamos que viesse agora na minha cabeça um pensamento impuro. O que é que eu faria? Eu abriria bem os meus olhos e começaria a descrever o mundo real à minha volta. Então está aqui na minha frente, né, um pire junto com uma xícara. Nessa xícara tem uma borboleta, ela tem duas asas. As asas dela, saindo do corpo, tem tons de azul mais escuro, então ele vai se aclarando à medida que vai chegando na borda da asa. Tem duas antenas, em cima me parece um fruto, não sei bem se é um maracujá, não consigo distinguir ao certo. Ou seja, quando eu abro os olhos e eu começo a descrever o mundo real à minha volta com riqueza de detalhes, isso bloqueia o pensamento. É imediato. Te veio o pensamento impuro, não tente combater com outro pensamento. Não faça isso, porque reforça o pensamento. A hora que te veio o pensamento impuro, abra os olhos e descreva o mundo real à sua volta. Então aqui existe ali um pinheiro, ele deve ter mais ou menos uns 2 metros de altura, atrás dele tem uma outra árvore que minha ignorância me impede de saber que tipo de árvore é aquilo ali, mas tem um coqueiro, depois o coqueiro ele tem 1, 2, 3, 4, 5, tem mais de 30 folhas, estão caindo, são meio amareladas nas pontas, ou seja, descreva o mundo real à sua volta. Isso bloqueia o pensamento. É assim que nós combatemos pensamentos impuros, esses pensamentos intrusivos, inclusive na oração. Às vezes você vai rezar, você está na capela, você fecha os olhos e te vem um flash impuro, te vem um pensamento ruim. Abra os olhos com muita tranquilidade e descreva o mundo real à sua volta, com riqueza de detalhes. Olha para o altar, quantas velas tem, que cor são as velas, que cor que é a toalha do altar, entende? A quantidade de bancos na igreja, pronto. Dispersou o pensamento? Volte para a meditação. Com muita serenidade e tranquilidade. Aquilo é o corpo mimado, que muitas vezes é contribuído pelo diabo também. Tranquilo até aqui? Ótimo. Quarto passo. Então vamos lá. Primeiro, fugir das ocasiões. Segundo, guarda dos sentidos. Terceira, combate imediato dos pensamentos. Quarto, é preciso comungar com muita fé. Quando nós recebemos a Eucaristia, nós precisamos receber com uma fé fervorosa. A Eucaristia, ela é o pão dos virgens. É próprio da Eucaristia gerar em nós a pureza. Por isso, a coisa mais fácil de se adquirir quando nós nos convertemos é justamente a castidade. Porque você
começa a fazer esses passos e comungar bem, a castidade vem com muita tranquilidade. É muito fácil ser casto. O problema é a próxima coisa que eu vou comentar. A outra que é braba. Essa é fácil. Ser casto é tranquilo. Certo? Ótimo. Tendo dito isso, nós iremos falar agora da última virtude e nós vamos dar o ato contínuo do pudim. Então eu falei das virtudes para educar essa criança. Temperança, penitência, castidade. Agora precisa da última virtude, e essa é braba. É a paciência. Essa aqui é bruta. Por quê? Lembra lá do pudim. Você abriu a geladeira, abriu e não viu lá o seu pudim. O que acontece? Você é tomado de uma ira. E você começa a esbravejar. Quem comeu meu pudim? Eu trabalhei o dia inteiro e não tem direito nem medo de comer o pudim na minha casa. Esses bandos de miserável que fica sem fazer nada o dia inteiro, esse moleque que ficou aqui jogado no sofá e comeu a porcaria do meu pudim, no almoço ele comeu. E então você começa a bravejar, vem aqui moleque, desgraçado, você comeu a porcaria do pudim. Ou seja, você começa a esculhambar todo mundo. Você quer esganar o moleque, você quer matar ele, ou seja, você fica possuído, você fica doido com o pudim. O que é que aconteceu? Como aquele bem fácil não foi alcançado, você então é tomado de uma profunda ira porque um mal foi apresentado. E então você quer destruir aquele mal. E o mal, no caso, é o moleque que é preguiçoso e comeu o seu pudim e atrapalhou o seu bem, atrapalhou o seu prazer. Então o que acontece? Nós somos tomados de uma profunda revolta e ira. Essa revolta e esta ira te faz não imaginar matando o moleque. Pode perceber, quando você é tomado de ira, você não imagina batendo no moleque, você não imagina espancando o moleque, matando o moleque, você não imagina isso. O que você faz quando você é tomado de ira? Você começa a justificar a surra que você vai dar nele. Você começa a justificar a morte que você quer causar a ele. Ou seja, o irascível, quando ele é acionado, ele não sequestra o imaginário, mas ele sequestra a razão. Quando você está com raiva, você perde a razão. Por que você perde a razão? Porque a ira sequestra a razão para justificar a tua raiva, a tua revolta, a tua indignação, a injustiça que você sofreu. Então, esta razão sequestrada, ela não consegue se entregar ao movimento próprio da oração, que é a meditação. Porque para você meditar, você precisa do imaginário. Só que aquele imaginário, você precisa agora, com a razão, trabalhar ele. Você precisa fazer um trabalho de raciocínio, um trabalho racional de entender a verdade. Só que a razão está sequestrada por quem? Pelo irascível. Mas o irascível ele pode ser temperado, né? Sim, pela paciência. Aqui que está a coisa. Então, como é que nós colocamos um freio no concupiscível? Castidade. Como é que nós colocamos um freio no irascível? É a paciência. A castidade nós colocamos em prática por meio da fuga das ocasiões, por meio da guarda dos olhos, por meio do combate imediato dos pensamentos, por meio da Eucaristia. E agora a paciência? Como é que eu gero a paciência na minha alma? Como é que eu vou ser paciente? Como é que eu vou abrir a geladeira e não me revoltar? Só tem um jeito. Se eu meditar, se eu ver a verdade. E a verdade é a seguinte: abriu a geladeira, cadê meu pudim? E você fica com raiva. Aí a inteligência diz assim, tá, mas por que você está com raiva? Estou com raiva porque eu não comi o pudim. Tá, mas por que você quer comer o pudim? Porque é gostoso. Tá, mas a pessoa que comeu sentiu prazer? Sim, sentiu. Pois bem, que bom então que alguém se alegrou. Mas não fui eu. Tá, mas o bem do outro é maior que o seu próprio bem.
Então você deveria ficar feliz porque o outro teve uma satisfação e você não. Ou seja, a meditação lança luz sobre a coisa e mostra que aquele bem não é tão bem assim. Existe um bem maior. O bem maior de quê? Cara, o teu filho, que é sangue do seu sangue, carne da sua carne, foi beneficiado por aquilo. Que bom. Deus seja louvado. Pudim por pudim, cara, faz outro. Ou seja, o mal de você querer espancar o moleque, ok? É menor do que o bem de você estar em comunhão com ele, em sintonia com ele. Então, entre você querer regaçar ele e ficar em sintonia com ele, é melhor ficar em sintonia. Se tiver que corrigir algo, que corrija, mas não com ira no coração. Ou seja, quando nós meditamos, nós vemos que as razões que eu vou criando para justificar a minha revolta, elas são falsas. No fundo, eu só estou querendo justificar o meu egoísmo, a minha falta de generosidade, entende? O meu amor próprio. Então, como é que nós alcançamos a paciência? Só tem um jeito, por meio da meditação. Padre, o que é a paciência? A paciência é aquilo que Jesus teve na cruz. Paciência é o seguinte, é você sofrer com serenidade. Com paz e serenidade. Isso é paciência. Nosso Senhor na cruz, ele estava sofrendo, mas ele estava sereno. Quando é que você vai ser paciente? Quando você sofrer algo e em meio ao sofrimento, mesmo doendo, mesmo tirando sangue, você permanecer em paz, serena, porque eu estou vendo a verdade daquela coisa. E a verdade é, a cruz, o sofrimento, ele não me destrói. A cruz é redentora. No fundo, foi bom eu não comer aquele pudim, porque não tendo aquele pudim, eu tenho a oportunidade de mostrar para o meu corpo que nem só de pão vive o homem. Nem só de pudim eu vivo. Que bom. Eu fiquei sem um pudim. Tranquilo. Mas, e daí? Que prejuízo causou? Nenhum, zero. Entende? Então, sem essas virtudes, nós não conseguimos conter as distrações. Porque as distrações nada mais são do que aquela criança mimada que não quer deixar a mamãe trabalhar. A mamãe só vai trabalhar se a mamãe ensinar aquela criança a ser temperante, penitente, casta e paciente. Sem essas virtudes, minha filha, você não vai conseguir ter silêncio para meditar. Você pode, com muita tranquilidade, entrar numa capela que não tem ninguém, colocar um fone de ouvido da Apple, né, que tem bloqueador de ruído e pronto, você não ouve mais nada à sua volta. Mas ainda assim, você está em meio ao barulho. Porque dentro de você tem uma criança esperneando. E nós precisamos educar ela. Tá bom? A nossa prática é a seguinte. Você irá perceber, eu quero que você tenha uma consciência maior ao longo do seu dia das coisas que te contrariam. Perceba ao longo do teu dia o que é que está te contrariando. Certo? Onde estão as tuas contrariedades? Porque se você perceber onde você é contrariado, você vai perceber onde está o seu coração. Onde é que você está colocando a sua atenção. Se você é contrariada sempre no descanso, então o descanso é uma coisa que você está colocando no seu coração. A hora que ele é bloqueado, a criança grita. Se você é sempre contrariado no trânsito, você é sempre contrariado com relação ao dinheiro, com relação à comida, com relação, sei lá, a prazeres sexuais, ou seja, você está dando uma atenção, um valor muito grande para aquilo ali. Ok? E quando você é impedido daquele prazer, a criança esperneia. Eu quero que você perceba em você onde que essa criança grita. Quando ela gritar, eu quero que você note que ela está gritando porque ela não está querendo fazer a vontade de Deus. É ali que nós vamos mudar. Então, quando você for contrariado, o que você vai fazer?
você vai mudar a sua vontade. Eu estou indo para o trabalho e por alguma razão furou o pneu do carro. E eu fico profundamente irritado com aquilo. Ótimo, mude a vontade. Queira o pneu furado. Você programou ali alguma coisa e o seu marido veio e desfez a coisa. Aquilo te contraria profundamente. Queira aquela contrariedade. Entenda bem. Eu não estou considerando aqui pecado. Ah, padre, eu fui contrariado porque eu queria fazer a vontade de Deus e, sei lá, outra pessoa queria fazer um pecado. Aí então, já que o senhor falou que é para mudar minha vontade, então eu fui, mudei e fiz o pecado. Você está de brincadeira com a minha cara, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando das coisas lícitas. O pecado nós não vamos fazer nunca. Eu quero que você contrarie a tua vontade nas coisas lícitas. E geralmente o que nos descompensa nas coisas lícitas são as coisas mais bobas, triviais. Uma coisinha de nada, entende? Um sorriso que não foi dado, uma coisa que foi deixada fora de lugar, um atraso inesperado, entende? Um capricho que não foi atendido. Normalmente nós descompensamos as coisas muito triviais, muito pequenas. Eu quero que você mude a sua vontade. A hora que você ver o movimento da criança se revoltando, mude a vontade dela. Queira aquela contrariedade. Esse vai ser o exercício. E oferece ou não? Sim, você vai oferecer aquilo a Deus. Percebendo que aquela coisa que aconteceu é vontade de Deus. É vontade de Deus que você seja contrariado. Porque é vontade de Deus a cruz. A cruz os contraria. A cruz faz espernear a criança. Porém, a cruz, ela é querida por Deus. Nosso Senhor disse: eu desejei ardentemente ceiar convosco. Eu quis a cruz. Nosso Senhor, ele disse: quem não renuncia a si mesmo, toma sua cruz e me segue, não é digno de mim. Ele quer a cruz. Mas não a cruz que eu vou lá e busco ela. Não, a cruz que ele me dá. A penitência, nós vamos pôr ali a penitência. Mas geralmente, vamos ser sinceros, a gente coloca a penitência que é bem da sem vergonha. Nem nos incomoda muito. Ai, tô de penitência. É uma coisinha bem sem vergonha, que 3 dias ali já está acostumado, entendeu? Penitência boa mesmo, aquela que Deus manda. Porque Deus, ele sabe onde a criança esperneia. E Deus manda aquela penitência que é para acabar mesmo, entendeu? Essa é a penitência boa. Essa nós vamos mudar a vontade. Certo? Nós vamos rezar os mistérios gloriosos, ok? Naquele mesmo esquema. Lembrando de um detalhe que eu já disse e que eu reforço. Chegou em casa, 8 horas da noite, desliga celular, desliga a internet, porque eu não quero ficar alimentando essa criança com coisas do corpo. Quando você for repousar, deitou no travesseiro, não deixe os pensamentos soltos, a revelia dessa criança mimada. Não. Direcione os teus pensamentos para a oração que você vai fazer no outro dia. Durma pensando no assunto que você vai tratar com Deus no outro dia. Para você não ficar sendo levado por essa criança. Ao longo do seu dia, não fique alimentando essa criança. Não fique fazendo tudo que o seu corpo quer. Não faça isso. E muitas vezes, ao longo do dia, nós ficamos alimentando o corpo, não com coisas mesmo, mas com os pensamentos. Você passa o dia inteiro em um movimento de pensamento que é a criança mimada esperneando. Ponha barreira nisso. Os teus pensamentos, eles têm uma finalidade, conhecer Deus. Se você está pensando coisas inúteis que não te levam a conhecer mais Deus, ponha um freio. Para com esses devaneios bobos. Esses devaneios assim, idiotas que você fica ali montando e desmontando o teu casamento, que, nossa, eu não deveria ter feito isso, se eu não tivesse feito aquela escolha, se o Robertinho não tivesse dito não, eu não teria casado com meu marido hoje. Puta, que droga, Robertinho. Cara, você poderia ter insistido mais, entende? Ou seja, esses devaneios bobos, entende? De coisa de adolescente. Aqueles devaneios que ficam nos jogando no futuro, não, porque quando determinada coisa acontecer, então vai dar certo. Não, para com isso. Os teus pensamentos têm uma finalidade, conhecer Deus. Volte os teus pensamentos para o conhecimento de Deus. Volte os seus pensamentos para as coisas concretas que você tem a obrigação de fazer. Se agora é para cozinhar,
E aplique os seus pensamentos à cozinha. Cozinhe bem. Se agora é dar atenção para os filhos, aplique o teu pensamento a cuidar dos filhos. Certo? Ótimo. Então, é isso. Os mistérios gloriosos, né? Se quiser marcar aí. O primeiro mistério glorioso está em Mateus, capítulo 28, versículo do 1 ao 10. O segundo mistério glorioso está em Marcos, capítulo 16, versículo 19 ao 20. O terceiro mistério glorioso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 41. O quarto mistério glorioso está no Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. O quinto mistério glorioso está em Apocalipse, também capítulo 12 e versículo 1. Seguintes, também. Lá está a Assunção de Nossa Senhora e está também a coroação dela. Tá? Então, é isso que nós temos de tarefa. Boa sorte. Vá lá educar a sua criança mimada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ir lá. Força. Ah, calma. Essa pergunta é interessante. Padre, quando eu ordenar esta criança, ou seja, quando eu educar o apetite concupiscível e irascível, eles vão desaparecer? Ou seja, quando eu educar essa criança, ela vai deixar de ser criança? Resposta, não. Ela vai deixar de ser mimada e vai ser uma criança educada. Ou seja, o apetite concupiscível nunca vai desaparecer. O apetite irascível nunca vai aparecer. Por quê? Nós precisamos do concupiscível e precisamos do irascível. O problema é que o concupiscível e irascível, ele está desordenado porque não obedece à mamãe. Mas se ele obedecer à mamãe, então ele vai estar em função da razão. Por exemplo, para você perseverar na oração, você precisa do irascível. Você precisa de energia, porque é difícil perseverar na oração. Entende isso? Para você se alimentar, você precisa do concupiscível, porque o prazer do alimento estimula o corpo a se nutrir. Então, essa criança ordenada não significa uma criança que morreu. E não pode matar ela. Por isso você não pode nem espancar ela e nem dar tudo o que ela quer. Você tem que educar ela para que ela esteja a seu serviço, para que ela seja dócil à mamãe. Não, o pecado precisa do irascível. Como? Exatamente. Para você resistir o pecado, você precisa de energia, força, é o irascível. A briga é porque o corpo... Não, a briga é porque a criança, ela não sabe o limite do prazer. Quem sabe o limite do prazer é a mãe. O corpo não sabe o limite do prazer. Então, ele se rege sempre pelo prazer. E o prazer tem um certo limite. Porque a hora que você chega naquele limite, aquele prazer se transforma em sofrimento. Só que o corpo não percebe, ele está se destruindo e não sabe. Quem que sabe isso? Quem sabe é a alma. Só que olha que coisa interessante, um cachorro nunca vai além do limite do prazer. Um cachorro, ele faz a cópula e para. Um ser humano, ele é capaz de ter o ato conjugal uma noite inteira e ainda se masturbar e não sei o quê. Por quê? Que o cachorro, ele tem a cópula e para, e o ser humano é capaz de ir além desse limite até se destruir. Porque esse corpo humano, ele tem uma alma que deseja o infinito. Então esse corpo, ele é potencializado pela alma, que é o infinito. Então o corpo acha que o infinito está no prazer. E a felicidade é o quê? É uma dose maior de prazer. Por que eu não fui feliz? É porque eu preciso repetir a dose. Vai lá. Se une conjugalmente de novo. Tem a relação de novo. Aí você tem. Não ficou feliz ainda. É porque eu preciso de novo. Aí você tem de novo. Não é porque não basta se unir a minha esposa. Tem que ser também a vizinha. Aí se une a vizinha. Não vem a felicidade. Não, é porque não pode ser só a minha esposa, a vizinha, 3, 4, 10 vezes. Não, tem que ser também com um travesti. Tem que ser também com a droga. Ou seja, o corpo sempre interpreta a felicidade na clave do prazer. Quando o prazer não alcança a felicidade, ele acha o quê? É só repetir a dose. É só aumentar a intensidade. Porque o corpo, ele não consegue ver a verdade da coisa. Quem põe o limite...
Não, mas entenda, quando eu falo corpo, eu não estou falando do teu braço que eu vou enterrar daqui a alguns anos. Eu estou falando da alma. Corpo é a alma. Os nossos sentimentos é o movimento da nossa alma. Só que a alma nas suas faculdades mais baixas. O espírito, a inteligência, está na faculdade superior. A alma tem faculdade inferior e superior. Só que se eu falo tudo alma, você não vai conseguir entender. A alma, nas suas faculdades inferiores, que se chamam apetite, concupiscível e irascível, quer as coisas prazerosas. A alma, na sua faculdade superior, que é a inteligência e a vontade, quer as coisas espirituais. Uma tem que estar submetida à outra, por isso uma é inferior e outra é superior. Essa hierarquia, ela teve um problema com o pecado original, gerou uma tensão. A faculdade inferior sequestra a superior. O que acontece? A criança domina a mãe. Já viu aquelas crianças mimadas que colocam a mãe no bolso? Por quê? A mãe foi sequestrada. E ela já não atua mais como mãe, mas como escrava da filha. O que o corpo faz? Escraviza a alma. Essa que é a tragédia. Então essa mãe tem que se libertar da criança. Senão ela não consegue educar a mesma criança.